Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês como que a gente desenvolve esses scrolls personalizados aqui, diferentes, né, do que a gente vê por padrão ali dentro dos navegadores. Bom, primeiro de tudo, a gente está desenvolvendo esse site aqui, então se você não é inscrito no canal, se inscreve e curte também, compartilha com as pessoas que precisam aprender programação. E dentro aqui do nosso código, o que a gente vai fazer, tá? Para fazer essa parte aí. É muito simples, ao mesmo tempo também não é tão simples, tá? Por quê? Porque aquela barra de scroll, ela tem no mínimo uns 7, se eu não me engano, ou 8 componentes, tá? Ela tem 7 componentes. E aí esses componentes, eles precisam ser estilizados também, tá? Então alguns deles, eles já vêm por padrão escondido, você nem vê. Mas se você estilizar mostrando eles, né? Porque o que acontece? Tem uma propriedade no CSS que é a display none. Ela serve para você ocultar. Você simplesmente desaparece da sua tela o elemento, tá? Se você coloca display none. E por padrão, uma divisão, ela vai gerar esse scroll, né? Que é aquela barra de rolagem. E aí esse scroll, ele já vem por padrão com alguns itens com display none, tá? E no caso aqui a gente vai utilizar todos, tá? Todos com exceção de dois, tá? Só para vocês terem ciência, ó, tem esse site aqui, que eu vou até deixar o link na descrição, que é bem explicativo, ó, relacionado a o que é cada item, né, de um scroll. Então, aqui você usa um pseudo-elemento para acessar dentro de uma divisão, né, essas classes que correspondem a estes elementos do scroll, entende? Então, ó, a 2, se você quiser estilizar o item 2, que é essa seta, você vai usar scroll bar button, tá? E aí você coloca os estilos de cor que você quer dentro dessa classe, tá? Na prática, o que a gente vai fazer é isso daqui, ó. Eu abro aqui o meu código, venho aqui na parte de CSS e aí eu vou criar um ID chamado scroll me, tá? E aí, só para não ficar vazio, esse scroll me ele vai ficar aqui dentro da nossa HTML, tá? Aqui na parte main, na section, tá? Então vou dar um ID aqui para section, vou colocar esse cara. E aí os estilos que esse cara vai ter, eu já até tenho aqui pronto, tá? É só esses estilos aqui, tá? Na prática, o que eu vou explicar para vocês mesmo é o overflow e o scroll behavior smooth. Isso aqui é para deixar um efeito mais suave, tá? Um efeito diferente no scroll. E o overflow que eu fiquei de explicar nessa aula é o seguinte: quando você passa do tamanho do elemento pi, ou seja, tem uma div pi aqui com uma largura de 100%. E aí a filha, por algum motivo, ela é tão grande que ela passa do valor da pi. Então ela dá um overflow, entende? Só que aí quando você está falando de um overflow na lateral, você usa o y. Quando você está falando de um overflow, você usa o x, tá? Quando você está falando de um overflow em altura, você usa o y, tá? E aí eu estou falando que sempre que tiver um overflow, eu quero que fique scroll, ou seja, quero que o scroll sempre apareça nesse caso. Porque como eu defini uma altura grande aqui e ela aumenta, né? Ela passa da altura que a gente tem aqui no bloco main, acaba ficando sempre um scroll. Então, ó, dentro do site, deixa eu até salvar aqui, dentro do nosso site, ó, já tem por padrão aqui o scroll ele já fica, porque teve o overflow. O conteúdo de dentro, que são as imagens, ela é maior do que esses 850 e poucos pixels. Então teve um overflow. E por isso temos os scroll aqui, tá? Beleza? Então, vem aqui na parte do código. E aí eu já tenho todos os estilos que a gente vai precisar aqui, tá? Então eu vou até colocar eles aqui. Ó, aqui tem uns backgrounds que eu acabei ocultando, ó. Algum que eu deixei transparente. Esse da thumb aqui eu coloquei um efeito no hover e no active, que é quando você clica o mouse, tá? Então,
esses são os estilos, tá? Não vou explicar cada um porque aquela imagem ela já mostra o que cada um faz, mas só para a gente ter o mesmo efeito que o site do Spotify, então é esses estilos aqui, tá bom? Ó, abro aqui o site e ó, nossa barrinha já sumiu, porque por padrão, quando eu não tô com o mouse dentro, ó, ela some, quando eu coloco o mouse dentro, ela aparece, então a gente vai ter que tratar isso pelo JavaScript, tá? Mas, ó, quando eu coloco o mouse aqui em cima, a gente tem um efeito de focus, de hover, né? E quando eu clico, a gente tem um efeito de active, né? Aqui também, ó. Clico, solto, ó, hover, clico, solto. Aqui, ele já aparece só de eu estar com o mouse dentro da janela, né? Então, é isso que a gente vai fazer com o JavaScript agora, tá? Então, abro ali o nosso site, nosso Visual Studio Code, crio uma pasta JavaScript. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado index.javascript, tá? E aí, o conteúdo desse arquivo eu também já tenho aqui. Vou colar aqui e vou explicar para vocês. Primeiro, eu estou pegando a minha divisão que tem o ID, tá? Então, a gente faz dessa forma para pegar ela no JavaScript. A gente chama esse document, getElementById, o ID que a gente colocou na divisão, que é o scroll. E aí, a partir do momento que eu tenho essa divisão, né, aqui no meu JavaScript, eu consigo mudar propriedades dentro dela, tá? Então, como esse curso ele não é focado em JavaScript, eu vou explicar só por aqui, tá? Porque essas partes são bem mais avançadas. Mas a gente vai ter um curso de JavaScript depois desse de HTML e CSS, tá? E aí eu vou explicar, ensinar vocês tudo sobre isso, tá? Então, beleza? Salvei. Agora aqui dentro de Player eu preciso importar, e aí o JavaScript eu importo aqui sempre embaixo, tá? Antes de fechar o body, eu coloco script, src./JavaScript, JS, né? Salvo. Dou uma olhada lá no meu site. Dou um F5 aqui. Ó, quando eu coloco o mouse dentro, ele já aparece. Quando eu coloco o mouse em hover, ele muda o estilo. Quando eu clico, ele muda o estilo. Então, são os três efeitos que a gente tem ali no site, tá? Ó, aparece, clica. Tá bom? Beleza? Acabou que ficou um efeitinho. Aqui tá bem transparente, né? Então, a gente vai ter que mudar a cor, porque aqui tá meio branco, tá? Então a gente muda essa cor na próxima aula, mas isso é o que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima.